Capítulo 3 – O túnel. Nos túneis, os tetos das estações eram baixos, feitos sob medida para pessoas. Mas os trechos entre elas não foram construídos para os homens e de parede a parede, 5 metros, ou do teto ao chão, o mesmo tanto. Longe dali, no outro extremo do metrô, viviam selvagens que acreditavam que os túneis eram passagens escavadas na terra pelo grande verme, um deus que havia criado o mundo e dado à luz os homens de seu ventre. E que, depois, os homens renunciaram ao seu Criador, adaptaram esses túneis para suas necessidades, e no lugar do verme, construíram trens de ferro e passaram a mentir para si mesmos, dizendo que sempre haviam sido assim, que nunca existira nenhum verme. Por que não acreditar em um Deus desses? Ele, afinal, era mais adequado à vida subterrânea. Os túneis eram escuros, assustadores, e escorriam por eles filetes de água subterrânea que, a qualquer instante, podiam romper a couraça de ferro fundido dos anéis e engolir linhas inteiras. Dos filetes subia um vapor frio, e a névoa impedia que a luz das lanternas penetrasse longe. Os túneis não foram feitos para o homem, se isso era certo, e o homem não fora feito para os túneis. Mesmo ali, a apenas 300 metros da estação, o medo já se fazia sentir. Para abafar o sussurro daquilo, as pessoas conversavam. A fogueira, Slane ainda úmida, soltava fumaça e resina. O túnel, claro, estava vivo, respirava com um assobio, sugava a fumaça da fogueira com seus pulmões furados, como se fumasse com prazer. O fumo subia em espirais, sumindo nas traqueias cobertas de musgo dos poços de ventilação. Mais adiante, na parte baixa, estava parada a drezina de alavanca, com a qual o grupo havia chegado até ali. Até a estação eram 300 metros. Se alguém viesse da escuridão do norte em direção à VDNKH, a patrulha deveria segurar o ataque, se fosse preciso, morrer, enviando apenas um homem de volta à estação, ou o sobrevivente, para avisar. Avisar para que as crianças pudessem se esconder, e as mulheres tivessem tempo de pegar as armas, e junto dos maridos, defender a entrada com os próprios corpos. Esse método sempre funcionara. Por isso, a VDNKH ainda permanecia habitada, já fazia mais de 20 anos. Mas nos últimos tempos, quem aparecia por ali era apenas por engano. A última grande ameaça, os negros, havia sido destruída 2 anos antes, aniquilada por uma tempestade de mísseis. E todos na VDNKH lembravam quem havia salvado o metrô e as pessoas dessas criaturas, Vartion. Agora, ao norte da VDNKH, só restava uma cadeia de estações mortas e vazias, sendo a primeira delas o Jardim Botânico. O jardim ficava raso, muito perto da superfície, e os portões herméticos, que deveriam separar o mundo de cima do mundo de baixo, se estavam abertos e quebrados. A vida ali era impossível. E o que havia além disso já não interessava a ninguém. Por isso, o fim do mundo ficava exatamente onde terminava o alcance da luz da fogueira. Depois dali, o vácuo. Protegidos desse vácuo por sacos de areia empilhados como trincheiras, sentavam-se os vigias. Seus fuzis ou Kalashnikov estavam apoiados uns nos outros em forma de pirâmide. Sobre o fogo, um velho bule amassado e coberto de fuligem aquecia o chá. Artyom sentou-se de frente para a fogueira, de costas para o vazio do túnel. Ali, ao lado dele, colocou Homer, que havia trazido de propósito até aquela calma e solidão, não queria ouvir sua história lá na estação, na frente de todos. Sozinho seria impossível, mas pelo menos com menos testemunhas. Tá errado sentar de costas pro túnel. Chiou Levashov. Mas Artyom agora confiava naquele túnel. Aprenderá a senti-lo. Os outros se sentaram de modo que pudessem vigiar constantemente a boca escura. Homer fora avisado para falar baixo, para não agitar os demais. Mas falar baixo não era algo que ele soubesse fazer. O nome da cidade é Zoripuliares, começou Homer. Fica na península de Kola. Ali perto há uma usina nuclear, e, notem bem, ainda funcionando. A estação tem combustível para mais uns 100 anos. Porque alimenta apenas uma cidade. E eles transformaram essa cidade numa fortaleza. Fizeram uma paliçada de troncos, outras defesas, montaram uma boa linha de resistência. Havia unidades militares por perto, protegendo a usina, ou delas formaram a guarnição dessas Oripuliares. As terras ao redor são inóspitas, o norte, mas eles resistem. A estação lhes fornece luz e calor, o suficiente para viver. Então, que besteira é essa, hein? Gritou Levashov do outro lado, olhos vermelhos, orelhas carnudas e uns fiapos de bigode apontando para cima. Que diabos de Ozorio é essa? Depois do Jardim Botânico, não tem ninguém. Só cachorros vadios. Um maluco já bastava, agora apareceu outro. Agora eles têm um clube só deles, piscou Armenche, arrancando com a unha um fiapo de carne preso entre os dentes. Clube dos sonhadores e românticos ou velas escarlates. Quem recebeu o sinal? Quem falou com eles? Artyom fitava o velho na barba, nos lábios se movendo, lendo-os como um surdo. Começou Homer de novo. Eu sou de lá. Arkhangelsk.
Pois é, eu ainda tinha esperanças de encontrar alguém dos meus. Escutava, procurava. E encontrei. É verdade que o meu Arcangels ficou em silêncio, mas as Oripoliares, essas responderam. Uma cidade inteira, imaginem só. Na superfície. Água quente, luz. Mas o mais incrível é que eles ainda têm uma excelente biblioteca eletrônica. Guardada em mídias magnéticas, em discos compactos. Toda a literatura mundial, cinema, entende? E eletricidade eles têm à vontade. Que ondas! Que frequência! Interrompeu Artyom, cortando a narrativa acolhedora do velho. É como uma espécie de arca de Noé, sabe? Continuou o ancião, sem ouvi-lo. Só que, em vez de salvar um casal de cada criatura, ali foi salva toda a cultura da nossa civilização. Que horas foi o contato? Com que frequência? Onde você estava posicionado? Que equipamento usou? De que altura conseguiu captar o sinal? E por que eu não consegui então? Artyom insistia. O velho esperava uma conversa tranquila junto ao fogo, não um interrogatório. Mas Artyom desejava demais aquele momento para perdê-lo em sentimentalismo. Primeiro, ele precisava se convencer de que era verdade. Artyom conhecia bem os miragens que dançavam lá em cima, na superfície deserta. Mas ele não queria apenas admirar, queria tocar, acreditar. Vamos. Ele apertava, não deixando o velho escapar. Lembre-se direito. Por que eu nunca mais consegui? Homer fazia barulho com os lábios, desviando o olhar para a escuridão, mas por fim se rendeu. Não sei. Como assim ou não sabe? Como pode não saber? Se foi você quem captou o sinal. Ficou sem jeito, e acabou confessando, o desgraçado. Não fui eu quem captou. Eu só encontrei um homem. Um operador de rádio. Ele me contou. Onde? Onde você o encontrou? Em que estação? O velho suspirou novamente. Acho que na Tchatralnaya. Sim, na Tchatralnaya. No inferno, quer dizer? Acha que eu vou ter medo de ir lá e conferir, é isso? Nada disso, meu jovem, respondeu ele, com dignidade. Quando foi isso? Uns 2 anos atrás. Não lembro. Não lembra. A única vez em que Artyom, entre o chiado e o uivo do éter, ouviu uma voz fraca e distante, aquela lembrança ficou gravada para sempre nele. E até hoje, se ele se concentrasse, ainda podia ouvir essa voz dentro dos ouvidos, como o som de um mar muito seco dentro de uma concha. Como esquecer algo assim? Como alguém que passou a vida inteira no subterrâneo, sonhando em escrever um livro para as gerações futuras, para que elas soubessem de onde vieram, para que não perdessem o sonho de um dia voltar à superfície, poderia não se lembrar de um evento desses em cada detalhe. E ainda por cima, um Tchatralnaya. Mentira, disse Artyom com convicção. Quer me agradar. Está enganado. Eu só. Quer me agradar para eu te contar tudo. Toda a minha maldita história. Achou que podia me comprar, é isso? Encontrou meu ponto fraco, se jogou a isca, hein? De forma alguma. Foi um caso absolutamente real. Ah, vai se catar. Olha só, resmungou o narigudo Armenchik, fungando alto, os sonhadores estão brigando para ver de quem é o sonho mais sonhador. Artyom, furioso consigo mesmo e com aquele velho tolo e mentiroso, deitou a cabeça sobre a areia crivada de balas e fechou os olhos com força. Contador de histórias maldito. Quando a ferida da alma começa a cicatrizar, sempre aparece alguém para arrancar a crosta. O velho fechou a cara e não tentou mais convencer Artyom. Que se dane. Até o fim do turno, não trocaram mais nenhuma palavra. Ao voltar para a estação, Artyom nem sequer trocou um olhar de despedida com o velho. Há informações comprovadas. Captaram um sinal da Península de Kola. Há sobreviventes lá. Artyom olhou para Kirill com um olhar significativo. Sério? Sério. Kirill até pulou de tanta alegria. Não calculou bem a respiração e começou a tossir. Artyom, já prevendo o que aconteceria, entregou-lhe um lenço para pressionar nos lábios. Kirill, depois de se acalmar, afastou o lenço e o olhou, assustado e envergonhado. O coração de Artyom apertou. Isso vai passar. Logo você ainda vai sair por aí caçando ratos. É só um pouquinho de sangue. Mamãe briga. Não mostra pra ela, tá? Você não vai mostrar, né? Que é isso? Nós somos uma equipe, lembra? Você não me entrega, eu não te entrego. Jura pelo Ordo. Juro pelo Ordo. Jura solenemente. Juro solenemente pelo Ordo. Kirill subiu no colo dele. Vai, conta. Então, começou Artyom. É informação confirmada. Captaram um sinal do norte. Da Península de Kola.
Lá ainda existe uma usina nuclear totalmente intacta. E junto dela, uma cidade. Chama-se Polyarny Ori. Bonito, né? Então, não estamos sozinhos aqui, entendeu, Kiryuka? Não estamos. Há outros sobreviventes. E nós os encontramos. E aí? Que demais! Disse Kiryu, arregalando os enormes olhos pálidos. Mas é verdade mesmo? É verdade mesmo. E dessa usina sai tanta energia que conseguem manter a cidade inteira aquecida o ano todo. E por cima da cidade construíram uma cúpula gigantesca de vidro. Consegue imaginar? Não. Tipo um copo, só que enorme. Pra quê? Pra o calor não escapar. Do lado de fora, neve e tempestade, mas lá dentro é quentinho. Árvores florescendo. Igual no seu livro. E tem até pomares, maçãs, tomates, por exemplo. As pessoas andam pelas ruas de camiseta. Flores por toda parte. Comida à vontade. Doces de todo tipo. Brinquedos, e não esses cartuchos usados que você tem aqui. Brinquedos de verdade. Kiryu fechou os olhos, se esforçando para imaginar tudo aquilo. Engoliu seco algumas vezes, silenciosamente. Conseguiu se controlar e soltou um suspiro longo. Provavelmente não conseguia nem visualizar aquilo direito. Artyom também não conseguia. E no verão, essa cúpula se abre e eles vivem ao ar livre. Não debaixo da terra, mas do lado de fora, em casas com janelas. Dá para ver outras casas pelas janelas, ou até a floresta. É assim que vivem. Ao ar livre, em solo seco e limpo. Sob o sol direto. E em um ar desses, nenhum micróbio consegue sobreviver e morrem todos. E as pessoas andam nas ruas sem máscara de gás. Todos os micróbios. Até o tuber morre? Kiryu se animou de repente. Todos. O tuber é o primeiro a morrer. Então é só ir até lá e respirar sem máscara que a gente se cura? Acho que sim, e disse Artyom. Sim. Aqui, nos túneis, nesse abafamento, nessa umidade, o tuber tem festim. Mas ao ar livre, e morre na hora. Uau! Tenho que contar pra mamãe. Ela vai ficar tão feliz. E você, vai pra lá? Mas esse lugar, Polyarny Ori, é muito longe. Não dá pra ir fácil assim. Precisa juntar forças. Eu junto. Quanto precisa? Kiryu pulou no colo de Artyom. Precisa de muita. Sabe quanto tempo de viagem? Com veículos sobre lagartas, 6 meses. Pela superfície. Atravessando florestas, pantanos. Por estradas destruídas. E daí? Eu chego lá. Acho que não vou te levar. Vou só com os outros combatentes do Ordo. Por que não? Sua mãe diz que você não come nada. Um fraquinho desses a gente não pode levar num veículo de combate. Só vai dar trabalho. E o caminho é difícil. Cheio de obstáculos. Monstros em cada canto. Vamos ter que passar por um monte de aventuras. E como é que você vai aguentar se não come nada? Vai morrer logo na primeira. Não, o Ordo precisa de guerreiros, não de esqueléticos. Eu não aguento mais ver esses cogumelos, tem. Blei. E os vegetais? Sua mãe conseguiu uns pra você. Viu o tomate? Esse tomate veio lá da Sevastopolskaya, cruzou o metrô todo até chegar aqui. Eca. É o mesmo tipo de tomate que cresce lá nas ruas e pomares dessas Polyarny Ori, sabia? Vai, experimenta. Tem 1 tonelada de vitaminas. Tá bom, eu como o tomate. Se lá tiver desses. Então come agora. Na minha frente. Tá. Mas enquanto isso continua contando sobre essas Zori e a cúpula tipo copo. A mãe de Kiryu, Natália, estava do lado de fora, ouvindo tudo através do pano de lona. As sombras passavam pelo rosto dela, e os dedos se entrelaçavam nervosos. Fiz ele comer o tomate e sorriu Artyom para ela. Pra que você foi contar essas bobagens pra ele? Agora ele vai me atormentar com isso, e disse Natália, sem retribuir o sorriso. Por que bobagens? Vai ver, essas Polyarny Ori existem mesmo. Deixa ele imaginar. O médico veio ontem. Dianza. Artyom esqueceu qual seria a próxima palavra que diria. Teve medo de adivinhar o que Natália estava prestes a lhe contar e simplesmente tentou não pensar em nada. Esforçou-se para não pensar, para não atrair o azar. Ele tem uns 3 meses de vida. Só isso. As 2 Polyarny Ori, e a boca de Natália tremeu, e Artyom percebeu que era isso que estava nos olhos dela o tempo todo enquanto conversavam. E não dá para fazer nada? Perguntou ele. Um silêncio seco.
Lágrimas já antigas, endurecidas. Mãe, gritou Kiryu de dentro. O Artyom vai me levar com ele no veículo pro norte. Você vai deixar, né? Artyom pensou que Ania já estivesse dormindo, só fingindo dormir, como sempre fazia, só para evitá-lo. Mas ela estava sentada na cama, com as pernas cruzadas à maneira turca, as pernas nuas dobradas sob si, segurando com as duas mãos, como se temesse que alguém fosse tomar uma garrafa plástica de meio litro, com algo turvo dentro. Cheirava fortemente a álcool. Toma, e disse ela, estendendo-lhe a garrafa. Bebe um gole. Artyom obedeceu. O líquido queimou-lhe a garganta, ele prendeu a respiração, piscou para conter as lágrimas. O corpo esquentou um pouco, e a cabeça girou levemente. E agora? Senta, e Ania bateu de leve na coberta ao lado de si. Senta, por favor. Ele se sentou onde ela indicou. Virou-se um pouco, olhando-a de lado. Uma regata simples, de alcinhas. Os pelos dos braços estavam eriçados de frio, talvez? Ela estava igual a 2 anos atrás. O cabelo preto, cortado curto, quase como de menino. Os lábios finos, pálidos. O nariz um pouco grande para o rosto delicado, com uma leve curvatura, mas sem isso o rosto pareceria sem graça. As mãos, tensas e magras, pareciam feitas de cordas, nenhuma suavidade nelas, e os ombros, marcados por músculos tensos. O pescoço longo, a artéria pulsando rápido. As clavículas saltavam sob a pele, antes ele as achava belas, queria tocá-las, amá-las, e ao mesmo tempo, apertá-las até perder o fôlego. Ela parecia vulnerável e firme ao mesmo tempo. Artyom desviou o olhar. Me abraça, e pediu ela baixinho. Artyom estendeu a mão, colocou-a com jeito no ombro dela, de modo incerto, nem fraterno, nem íntimo. Ania se inclinou em sua direção, como se quisesse se encostar, mas seu corpo continuava tenso, como se algo dentro dela impedisse o descanso. Ele também não conseguia relaxar. Deu mais um gole, na esperança de aliviar a rigidez. E não achava palavras certas, tinha desaprendido a falar com ela. Ania o tocou levemente. Depois roçou os lábios em sua bochecha. Está áspero, e murmurou. Artyom girou a garrafa entre as mãos, tomou outro gole grande. O álcool queimou mais forte, e pensamentos sobre o norte e o veículo atravessaram sua cabeça. Vamos tentar de novo, Artyom. A voz dela soou quase um sussurro. Vamos, mais uma vez. A gente precisa. Tudo de novo, do começo. Ela passou os dedos frios, duros, por sua cintura, o puxando para mais perto. Me beija, e pediu, quase num sussurro. E balbuciou ele. Vem pra cá. Espera, só um instante. O que foi? Disse ela com um meio sorriso trêmulo. Tira isso de mim. Está apertado, e sim, e assim está melhor. Artyom hesitou. Ela olhou para ele nos olhos, e havia cansaço, tristeza e desejo de proximidade, mais humana do que física. Quero que você esteja comigo, e disse ela, quase num sussurro. Só isso. Fica comigo. Ania, e murmurou ele. Você não entende, e disse ela, com a voz embargada. Eu preciso disso. Preciso de você. Ela encostou a testa no peito dele, respirando rápido. E por um longo tempo ficaram assim, 2 sobreviventes, agarrados um ao outro no silêncio, tentando esquecer o mundo destruído em volta e se lembrar de que ainda estavam vivos. Agora. Já vou. Só foi um dia difícil. Cala a boca. Fica quieto. Deixa eu tentar. Só deita. Hoje eu. Silêncio. Fecha os olhos e fica quieto. Assim. Isso. E agora? Agora só. O que foi aí? O que? Eu não sei. Não está dando certo. Como assim? Sei lá. Não consigo. A cabeça está cheia. Cheia de quê? O que tem aí na tua cabeça? Desculpa. Sai. Vai embora. Ania. Cadê minha blusa? Espera. Onde está minha blusa? Estou com frio. Ei, por que você está assim? Não é por sua causa, não é com você. Chega. E para de fingir que é paixão. Não é mentira. Me deixa em paz, ouviu? Vai embora. Tá bom. Onde estão aquelas malditas roupas? Pronto. Não quer, não quer. Ou o quê? Você ficou doente? Por causa da radiação? Claro que não, o que é isso? Você simplesmente não me quer. Se afastou de mim. Já te disse. Foi só um dia ruim. É por isso que nada dá certo entre nós.
Por que você não quer de verdade, não espera por isso? Não é verdade. Eu, Artyom, por você. Eu fui embora de casa. Briguei com meu pai até o fim. Por sua causa. Depois daquela guerra, daquela batalha com os vermelhos, ele ficou numa cadeira de rodas. As pernas não funcionam e ainda perdeu uma mão. Você entende o que é isso para ele? Viver como inválido. E mesmo assim, eu deixei meu pai, fui até você. Contra a vontade dele. Contra tudo. E o que eu podia fazer? Ele nunca me viu como uma pessoa. Eu queria contar tudo a ele, de verdade. Mas ele quem não quer que a gente fique junto. Eu não tenho culpa. Eu deixei tudo, entende? Tudo. Só para poder ter uma vida contigo. Parei de subir à superfície, para tentar me cuidar. Por causa da saúde, essas coisas, o corpo da mulher, você sabe bem o quanto é perigoso, aquelas mutações, a radiação. E tudo isso por quê? Pra quê? Pra quê? Recusei o serviço. Fiquei aqui cuidando de animais, como se nada mais importasse. Por quê? E você continua. Vai lá pra cima todos os dias. Já deve ter se queimado por dentro todo. Você entende isso? Talvez seja por isso que nada dá certo entre nós. E nunca vai dar. Quantas vezes eu pedi pra você? Até o seu pai te pediu. Sucoi não. Pra que você faz isso? É só porque você não quer. Não gosta de crianças, é isso? Não quer filhos meus? Não me quer de verdade. Pra você tanto faz, não é? Só quer salvar o mundo. E eu, Artyom? Eu estou aqui. Sou eu. E você me deixa ir embora. Está me perdendo. E quer me perder, não é? Ania, por que você está dizendo isso? Eu não aguento mais. Não quero mais esperar. Não quero mais implorar por carinho. Não quero mais sonhar em engravidar. E não quero ter medo de que, se um dia eu conseguir, venha uma criança doente. Chega. Cala a boca. Vai nascer uma criança doente, Artyom. Você também está contaminado. Cada vez que sobe à superfície, se envenena mais. Você não entende? Cala a boca, por favor. Vai embora. Vai embora, Artyom. Vai embora de vez. Eu vou. Vai. Tudo isso, e num sussurro. Sussurros que eram gritos, sussurros que eram soluços. Sussurros de lágrimas. Silenciosas, como as de formigas. E todos os vizinhos, fingindo dormir. Mas todos sabiam. O traje de proteção química coube direitinho no saco de viagem. Por cima Artem colocou o calacho de dotação, que era proibido tirar da estação, 6 carregadores de munição, presos aos pares com fita isolante azul, e um pacote de cogumelos secos. A máscara de gás olhava para ele com ar vago, até que Artem a fechou com o zíper ou de modo brusco, forçado, como se estivesse fechando ali um morto repugnante dentro de um saco. Depois lançou às costas a mochila, a sua maldição, a pedra de Sísifo. Vovô. Levanta. Vai se apressando. Só não faça barulho. O velho parecia dormir de olhos abertos, despertou na hora. Pra onde? Você me falou a verdade sobre a tia Traunaia? Sobre o seu operador de rádio? O que ele, lá? Sim. Sim. E então? Você me leva até lá? Até a tia Traunaia? Homer vacilou. E você ainda achou que eu ia amolecer, é? Nada disso, velhinho. Isso talvez seja, para outra pessoa, o inferno. Mas para nós, lugar de glória de combate. E então? Ou você mentiu tudo? Não menti. Vem comigo até a tia Traunaia. Eu tenho que ver esse teu homem com meus próprios olhos. Pessoalmente. E perguntar tudo a ele. Quero que ele me ensine. Que me dê o receptor dele. Para que eu acredite. Mas isso foi 2 anos atrás. Vamos fazer um acordo. Você me leva até esse operador de rádio, e eu te conto tudo, o que você quiser perguntar. Como num confessionário. Pretas, amarelas, verdes, ao gosto. A história do meu heróico feito. Vou te contar aquilo que não contei a mais ninguém. Toda a maldita tragédia grega, da alfa a ômega. Combinado? Palavra de honra. Então, me dá 5. Homer estendeu a mão para ele, devagar, com desconfiança, como se pensasse se Artem não tinha cuspido na palma da mão, mas apertou firme.
Enquanto o velho dobrava a roupa na mala de viagem, Arten ocupava-se com a lanterna autocarregável, apertava e soltava o cabo, escutava o zumbido do mecanismo, recarregava a bateria. Só ela o interessava. Depois ele parou. Me explica. Esse teu livro. Para que serve? Livro? Bom, acontece que a gente vive aqui e o tempo parou, entende? Não há historiadores, ninguém para registrar que nós também vivemos, e como vivíamos, e acaba que parece que nossa vida foi em vão. Mas isso não é verdade. Homer ficou imóvel, nas mãos uma fronha cinza amassada. Imagina escavarem a gente daqui a 10.000 anos, e a gente não tiver escrito uma linha. Vão deduzir tudo pelos ossos, pelas tigelas, vão imaginar em quem acreditávamos e com que sonhávamos. E vão deturpar tudo. Quem vai escavar, vovô? Arqueólogos. Nossos descendentes. Arten balançou a cabeça. Lambeu os lábios, tentou conter a raiva fervente dentro de si, mas, como se tivesse vomitado fel, queimou a si mesmo. Eu talvez não queira que cavem a gente daqui, comigo e com você. Não quero ser ossos e tigelas numa cova comum. Prefiro ser eu quem cava, e não ser cavado. Já tem gente de sobra aqui que vai passar a vida inteira emparedada num monte. Eu prefiro, lá em cima, colar as minhas barbatanas por uma overdose do que ficar no metrô até ficar grisalho. Isso não é destino humano, vovô. Não é humano. Metrô. Descendentes, porra. Descendentes. Eu não quero que meus descendentes fiquem a vida inteira presos debaixo da terra. Que meus descendentes se alimentem as bacilas da tuberculose com o próprio corpo. Não quero. Que eles, pelo último pote de conserva, abram a garganta um do outro. Não quero. Que grunham e se rebolam junto com porcos. Você escreve um livro para eles, vovô, e eles nem vão conseguir ler. Os olhos deles vão murchar por inutilidade, percebe? Só vão ter o faro, como o das ratazanas. Isso não serão pessoas. Criar esse tipo de gente. Se existe pelo menos uma chance em 1 milhão de que em algum lugar, em qualquer lugar, ainda seja possível viver lá em cima, sob o céu com estrelas, sob o sol, se em qualquer canto deste maldito mundo se dá para respirar não com o trombo, mas com a boca, se eu vou achar esse lugar, entendeu? Se houver esse lugar, sim, então sim. Lá vai dar para construir uma nova vida. Lá, criar filhos. Para que cresçam, não como ratos, não como morlocks, mas como seres humanos. Por isso vale a pena lutar. E se enterrar vivo antecipadamente, encolher-se em posição fetal e morrer quietinho não dá. Homer, atingido pela explosão de palavras dele, atordoado, não disse nada. Arten queria que o velho retrucasse, precisava descarregar mais uma vez, pelo menos. Mas, em vez disso, o avô simplesmente sorriu para ele, com sinceridade, calor, e com aquele sorriso meio desdentado. Não foi em vão que vim. Sentia que não foi em vão. Arten apenas cuspiu. Mas era o veneno que cuspia, a bilis, e, por alguma razão, aquele sorriso torto e velho fez-se sentir mais leve, aliviado. Um velho tolo, desajeitado, se, ainda assim, dava a sensação de que ele e Arten estavam do mesmo lado. O próprio Homer pareceu sentir o mesmo e, de um jeito quase juvenil, acenou para Arten. Pronto. Atravessaram a estação furtivamente. O relógio da estação, pendurado sobre o abismo do túnel, uma espécie de relíquia local, marcava de noite. Então, para todos ali, era noite. O único que poderia discordar disso seria Arten, mas Arten já estava indo embora da estação. O saguão estava quase vazio, apenas alguém na cozinha tomava um chá tardio. A iluminação geral, avermelhada, fora suavizada, as pessoas se recolheram em suas tendas, acenderam pequenas luzes de LED por dentro e transformaram o tecido em um teatro de sombras. Em cada uma daquelas cenas, passava um espetáculo diferente. Passaram pela tenda de Sukui, uma silhueta curvada sobre a mesa, ou depois pela de Ania, sentada com o rosto enterrado nos joelhos. O velho perguntou, com cuidado. E então, não quer se despedir? Não tenho de quem, vovô. Homer não discutiu. Até a Alexeyevskaya. Declarou Arten aos guardas na saída para o túnel sul, Sukui está ciente. Os guardas bateram continência, se está ciente, está ciente. Ainda bem que não era para a superfície de novo. Pela escada de ferro soldada, desceram até os trilhos. O tubo, disse Arten a si mesmo, entrando na escuridão, tocando de leve o ferro fundido áspero e mofado do revestimento do túnel, medindo com o olhar o teto de 5 metros e a profundidade sem fim. O tubo chama.